A banca FGV foi escolhida para o seu concurso agora em 2023. Minha dica para você, não estude português. Nesse vídeo aqui eu vou explicar isso aqui um pouco melhor, porque que eu tenho recomendado, e tenho mesmo recomendado, tá? Que diversos alunos, meus alunos que eu acompanho diretamente, individualmente na minha mentoria, eu tenho recomendado para eles não estudarem português. Vou deixar isso claro para vocês. O vídeo vai ser curto, eu espero que você fique até o final, que você entenda o meu ponto de vista e aí fique à vontade para opinar. Não sou dono da verdade, quero saber a sua opinião também, tá? Quero mostrar que também o que eu vou falar aqui não vale para todo mundo, vale para um determinado grupo de candidatos, que eu acredito que sejam vários de vocês. É por isso que eu estou trazendo para todo mundo. Antes, deixa o joinha aqui, se inscreva no canal e deixa eu só responder um comentário que eu quero compartilhar com vocês aqui, um comentário que eu recebi num vídeo recente. Olha só o que dizia esse comentário, tá? O comentário do aluno aqui falava o seguinte, ó: não me leve a mal, professor, mas é impossível alguém ser especialista em todos os concursos e vender mentoria para todos. Bacana. Esse foi o comentário aqui desse seguidor, enfim, essa pessoa que acompanha o meu canal, e gostei. Comentário educado, enfim, tal, tá criticando, mas de forma educada, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu queria responder, porque eu tenho uma visão um pouco diferente. O que que acontece? Eu não acho que eu sou especialista em todos os concursos, tá? Se em algum momento você ficou com essa impressão, eu aproveito até para dizer que não sou especialista em todos os concursos, tá? De maneira alguma. É fato que eu já estou nesse mercado aí há 12 anos, preparando alunos para os mais diversos concursos, preparando materiais, fazendo eventos, conversando com alunos, acompanhando mesmo o passo a passo dos alunos que se preparam aí para concursos de tribunais, para concursos do Poder Executivo Federal, carreiras bancárias, carreiras fiscais, tribunais de contas e assim por diante. Mas agora, o que acontece? Você não precisa ser especialista em todos os concursos para fazer um trabalho que realmente ajude a pessoa a aumentar o seu desempenho e aumentar as suas chances de aprovação. Porque, no final das contas, o que eu entendo que eu tenho, o que eu entendo que eu trago, é a minha experiência com provas, tá? Minha experiência com o seguinte: quero fazer uma prova de alto nível, assim como eu fiz o vestibular do ITA, assim como eu fiz os concursos da Receita Federal, assim como eu fiz a prova internacional, o GMAT, que é uma prova necessária para entrar aqui no MIT, uma das 5 melhores universidades do mundo, né? E o que eu entendo é que eu aprendi ao longo da minha vida a fazer provas, a olhar para as regras do jogo daquela prova, porque cada prova que eu fiz foi muito diferente uma da outra, muito diferente. Tinha nada a ver a prova do vestibular do ITA, não tem nada a ver com o concurso da Receita Federal, não tem nada a ver com o GEMAT, tá? Foram 3 provas de altíssimo nível que eu, felizmente, fui bem sucedido. E eu fui bem sucedido porque em cada um desses casos eu analisei o caso concreto, eu entendi as regras do jogo, eu coloquei essas regras do jogo aqui embaixo do braço, ó, montei meu planejamento de estudos com aquelas, levando em consideração aquelas regras do jogo, e não tem mistério, tá? Não tem mistério. E no final das contas, tem uma série de elementos aí que são intercambiáveis. As técnicas de estudo, né, são meio que intercambiáveis. Eu, felizmente, eu já estudei muitas matérias diferentes. Eu tive que estudar para as provas que eu fiz, eu estudei muitas matérias de exatas, eu estudei muita língua estrangeira, eu estudei muito conteúdo de economia, de contabilidade, de finanças, de direito, os mais diversos direitos, de legislação, tá? Enfim, português. Eu cobri tudo isso na minha preparação. Então, dificilmente eu pego um concurso público, tá? E tem uma área que eu não costumo falar muito aqui, mas que eu tenho um conhecimento bem aprofundado também, que é a área de tecnologia da informação. Eu não falo muito dela aqui. É claro, não sou um desenvolvedor, embora eu saiba ali programar em R, sei programar em C++, VBA, enfim. Então eu tenho algum conhecimento, Fortran, tá? Para a galera das antigas aí, Fortran também. Então, isso tudo me dá uma certa facilidade, né? Sei trabalhar com banco de dados,
tenho conhecimento razoável de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e assim por diante. Então é isso, tá? Me alonguei demais nesse ponto, só para explicar por que eu entendo, por que eu me sinto à vontade para preparar alunos para concurso público. E a propósito, se for do seu interesse, manda uma mensagem aqui para minha equipe, está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos voltar logo ao tema do vídeo, pessoal. O que eu estava querendo dizer com essa história de não estudar português para a FGV? A questão é a seguinte: quando você estuda para concurso público, tá? Você tem que ter clareza que o seu tempo é finito. Você não tem inúmeras horas para estudar, você tem uma quantidade finita. Pode ser grande, mas é finita de horas para estudar. Se você fizer uma continha aí agora mesmo, imaginando que sua prova vai ser em fevereiro do ano que vem, você consegue fazer um cálculozinho e ter uma ideia mais ou menos. Olha, eu tenho 200 horas, eu tenho 500 horas, eu tenho 1000 horas. Cada um de vocês vai ter um resultado diferente aí, mas você tem uma quantidade finita de horas para estudar, tá? Dado que você tem uma quantidade finita de horas para estudar, você tem que lembrar também o seguinte: o que faz uma pessoa passar em um concurso público? O que você precisa buscar, maximizar quando você quer passar, quando seu objetivo é passar em concurso público? Você precisa maximizar a sua pontuação final no concurso. É isso que está na sua mão. O resto não está na sua mão. O que está na sua mão é tentar maximizar a sua pontuação geral, né? A sua pontuação global. Não é a sua pontuação em uma matéria específica ou em outra matéria específica. Claro, tem que levar em conta que algumas matérias têm nota mínima, então você tem que fazer essas notas mínimas. Mas uma vez que você fez essas notas mínimas, você precisa maximizar mesmo a sua pontuação total, certo? É a sua pontuação total. Dado que esse é o objetivo, você tem que pensar o seguinte: olha, então o que eu preciso realmente fazer na hora de tomar a decisão do que estudar, de onde gastar as horas escassas que eu tenho para estudar, as horas finitas que eu tenho para estudar, na hora de alocar essas horas no seu estudo, você precisa pensar o seguinte: olha, o que eu preciso mesmo priorizar é a relação entre aumento de nota e tempo gasto. Idealmente, eu vou buscar estudar o quê? Coisas que tenham maior potencial de aumentar minha nota, de me dar uns pontinhos a mais, e que me consumam o mínimo de tempo possível. Essa é a relação que eu tenho que tentar aumentar, tá? E aí você pode pensar num exemplo bobo, aqui um exemplo simples para ficar fácil para todo mundo entender. Pensa o seguinte: olha, vamos imaginar que a gente fez uma análise aí e você percebeu o seguinte: olha, na matéria de português, dado o ponto que eu já estou agora, porque você tem um determinado nível de acerto em português, que provavelmente não é zero. Você tem um determinado nível de acerto em português, vou imaginar que seja uma pessoa que costuma fazer 60% nas provas de português. Ou seja, numa prova de 10 questões, você tende a fazer umas 6, né? Para você por acaso faz uma análise e você percebe que, claro que ninguém vai conseguir fazer essa análise aqui, mas só para a gente ilustrar o pensamento, você percebe que, olha, para eu conseguir de 6 questões certas na minha prova para 7 questões certas, em média, eu vou precisar de umas 20 horas a mais de estudo, tá? 20 horas de estudo vão me levar, sei lá, de uma média de 6 acertos para uma média de 7 acertos em português. Estou dando um chute aqui. E você percebe que, olha, se eu pegar uma matéria nova, uma matéria aí que vai cair no meu concurso, que eu nunca estudei na vida, uma matéria completamente nova, e provavelmente no concurso que você vai fazer tem uma matéria completamente nova, você vai pensar o seguinte: olha, se eu pegar essa matéria completamente nova agora, e eu for fazer uma prova, vamos imaginar que você vai fazer o concurso de auditor fiscal do trabalho. Aí você tem lá, saúde e segurança do trabalho. Caramba, nunca estudei essa matéria. Se eu for fazer uma prova hoje de saúde e segurança do trabalho, sabe qual vai ser a minha nota? Vai ser a nota do chute. Qual é a nota do chute? É 20%, né? Uma prova de 5 alternativas, a minha nota esperada é de 10 questões eu acertar 2, né? Isso que a probabilidade nos diz. Então, em média, eu vou fazer 20%, ou seja, eu vou acertar 2 questões apenas. Só que se eu estudar aquelas mesmas 20 horas que eu iria estudar lá do português, se eu pegar aquelas 20 horas e não, eu vou usar essas 20 horas para estudar essa matéria nova aqui, saúde e segurança do trabalho, será que eu não saio de 2 acertos, que seria o chute, para 5 acertos, 6 acertos, 7 acertos? Talvez sim, né? Eu acho que isso é o mais provável até, né? Quando a gente pensa em matérias que a gente nunca estudou,
essa parte inicial da curva de aprendizado, ela é muito íngreme, você ganha muito de uma vez, depois vai ficando difícil. Né? Você ir do 0 aos 60%, 70%, é relativamente rápido. Ir do 70% para o 80%, para o 90%, vai ficando cada vez mais difícil. Né? E do 90% para o 95% de acerto é um negócio assim, assustador de difícil. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Eu acredito, e eu observando os meus alunos, eu percebo que a maioria deles já tem um nível razoável de acertos em provas de português, exceto da FGV. Tá? Se pegar uma prova da FCC, se pegar uma prova às vezes do CESP, não sei o que e tal, eles vão acertar 60%, 70% das questões. O problema é quando pega a prova da FGV. Né? E aí, o que eu percebo é o seguinte, você tem que refletir o seguinte, na situação que você está hoje no português, você tem uma grande margem para aumentar a sua nota de português? Do que você tiraria hoje sem estudar nada, para o que você acha que você consegue tirar se você estudar 20, 30, 40 horas de português? Você acha que você tem uma margem grande para aumentar? Vou acertar 3 questões a mais, 4 questões a mais, alguma coisa nesse sentido? Você acha? Pense da seguinte forma. Tivemos a prova da Receita Federal recentemente, mês de março, né? Na prova da Receita Federal, que foi da FGV, os professores de cursinho que eu respeito muito e que são extremamente capazes, que já resolveram milhares de questões anteriores da FGV, esses professores fizeram, em média, metade da prova. 50% de acerto. Tá? Os professores. Então, de duas, uma. Ou você acredita que não, esses professores não são tão bons assim, eu sou melhor do que eles, enfim, é justo, talvez alguns de vocês sejam mesmo especialistas em português, e aí é que não precisa estudar português mesmo, mas talvez vocês sejam igual eu sou um mortal em português, eu sou um mero mortal em português. Se os professores lá, que eu respeito, que eu admiro, estão fazendo, pega ali, gabarito preliminar deles de português, estão acertando metade das questões, eu posso me matar de estudar que eu não vou fazer muito mais do que eles. Posso fazer? É claro, quando você pega milhares de candidatos que fizeram a prova, você vai ter alguns candidatos que vão fazer mais por uma questão meramente estatística. Quando você tem grandes números, é isso que acontece mesmo. Você vai ter alguns que vão fazer 7 questões, vão fazer 8 acertos. Vai ter isso, tá? Só que se você for pensar de uma forma racional, pensar no seu caso isolado, será que faz sentido você dedicar um tempo no estudo do português? Eu entendo que não. E é esse raciocínio, basicamente, aqui que eu tentei trazer aqui no vídeo, que eu tento passar para os alunos que eu acompanho na mentoria. Na maioria dos casos, a nossa decisão acaba sendo, vamos deixar português de lado, ou, no máximo, vamos continuar trabalhando só questões de português, da FGV, para a gente ir se acostumando, enfim, ver se a gente aprende alguma coisa, e vamos gastar nosso tempo com o que interessa mesmo. Vamos gastar nosso tempo aprendendo as outras matérias, onde a gente tem uma chance maior de ir do zero, e quando eu falo zero, na verdade, é a nota do chute, né? Para 60%, 70% assim, né? Eu acho que é um uso muito melhor do tempo do que ficar naquela, meu Deus, a minha banca é FGV, eu ouvi dizer que a FGV é terrível no português. Tempo, não se engane, esse tempo não vai sair do nada. Esse tempo que você vai dedicar estudando português, ele vai sair de algum outro lugar, de um tempo que você podia estar dedicando a alguma outra matéria e com uma possibilidade maior de ter um salto na sua nota. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Eu espero que sim, espero que vocês tenham compreendido aqui o meu ponto. De novo, repito, não sou dono da verdade. Se vocês têm uma visão diferente, fiquem à vontade para opinar. Sempre de forma educada, por favor. E aqueles que têm interesse de serem acompanhados por mim, entendem que eu posso ajudar, embora eu não seja um especialista em todos os concursos do mundo, eu acredito que eu posso sim ajudar vocês. Se vocês quiserem minha ajuda individual, mandem uma mensagem aqui na descrição do vídeo, falem com a minha equipe, qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, pessoal, até mais, vamos aproveitar as oportunidades. Valeu!